Precisamos conversar. Eu passei dias evitando a Sarah, e quanto mais eu me afastava, mais difícil parecia voltar. Pode vir aqui? Você tá me agitando? Não tô. Tá sim. Eu fiz alguma coisa de errado? Não. Então me ajuda. Me explica. Porque às vezes parece que você tá indo embora. Eu gosto de você. Muito. Eu só queria que você me deixasse gostar de você. E foi aí que eu percebi algo. Eu tava com tanto medo da Sarah me magoar que eu tava magoando ela. Só existia uma coisa a fazer. Talvez a gente devesse terminar. I don't know how to feel, but